Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do empate entre Fortaleza e Vasco, 0 a 0 no Castelão. E fica tudo em aberto aí para a partida de volta em São Januário. Só que o Fortaleza poderia ter saído com um resultado positivo, uma vitória, né? Porque criou muitas oportunidades de gol, mas não concluiu em gol as oportunidades que teve. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, fez muitas defesas também. E a partida acabou empatada, sem gols no Castelão. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Faz parte do noticiário do Vasco. Um ponto aqui. Em um só. Que o Breler falou, eu concordo com ele, falou, o off às vezes é on, viu, Breler? Cuidado com o satélite também. É o seguinte, que qualquer treinador, interino ou não, assinaria o empate ontem. Um bom resultado. A gente não pode tirar do contexto que o Vasco chegou para jogar no Castelão. É um bom resultado. O Vasco está na disputa ainda. Não se sabe daqui a 3 semanas como vai estar o time, se vai estar melhor, pior. Agora, o empate pelo cenário do jogo para o Vasco, resultado muito interessante. E foi para o Castelão para buscar o empate. O objetivo era esse e o Paiva não escondeu de ninguém. Linha de 5 lá atrás, Exatamente. 3 zagueiros. O Vasco aqui ontem eu falei, Breler, sobre essa situação do Fortaleza em casa. Antes é preciso dizer que o Vasco conseguiu um empate, sim, com um enorme componente de sorte envolvido nisso. Porque o Fortaleza teve várias oportunidades claras de fazer o gol. O Vasco, por sorte, conseguiu um empate. Mas, além da sorte... Competência do goleiro também? Também. Bom, além da sorte, então, o Vasco, ele fez um jogo que eu falava aqui ontem, Abel. Quando você dizia que o Vasco ia ser goleado e tal, eu dizia... Olha, não, senhor. Eu ainda postei no Sai do Muro 2-1 pro Vasco. Vocês diziam Eu errei, aqui, mas errei pro outro lado. Olha, o Vasco, ele tem uma condição de tentar tirar do Fortaleza aquela que é a grande força do Fortaleza, que é o jogo de transição e velocidade. Fortaleza se sente muito à vontade trabalhando assim. Quando o Vasco vai para o jogo, baixando sua linha e saindo para o ataque com poucos jogadores, quando saía, ele tira do Fortaleza a possibilidade do contra-ataque que o Fortaleza adora. Fez 4 gols no Boca, muito em cima disso, de roubar a bola e rapidamente chegar no gol. O problema é que isso é um risco também, porque no primeiro tempo o Vasco poderia ter saído perdendo por isso que eu digo que é um enorme peso da sorte do Vasco. Mas até o sábado a sorte também estava virando para outro lado. Eu acho que teve pacote também. No segundo tempo teve competência, porque... Melhorou um pouco, o time trabalhou melhor a bola. O Vasco passou a ter um pouco mais a bola. Então, até pelo meio campo, entrou o Esforça, o Galdames, jogadores mais técnicos no meio. Quando ele faz substituições lá na frente, é só para manter a intensidade mesmo dos caras voltarem. Mas continua correndo risco até o final. Até o final teve gol perdido pelo Fortaleza. Sim, mas o Fortaleza é um time melhor que o do Vasco. Então, já era um cenário esperado. Fortaleza pressionando, Vasco tentando se defender e conseguiu arrancar um empate. Então, o objetivo era esse. Depois de uma goleada para o Criciúma, sem técnico, uma bagunça interna completa, o objetivo foi cumprido. Mas, já que eu fui alfinetado aqui por indiretas, você foi direcionado para mim, que eu falei, o Fortaleza é favorito contra o Vasco para passar. Indiscutivelmente. E continua favorito. Mesmo o Vasco Mas não diminuiu o favoritismo, você acha, Breler? Com o empate no Castelão. Aumentam as chances do Vasco. Eu acho. Mas o Fortaleza ainda é favorito, até porque o Vasco em São Januário, seja quem for o técnico, e provavelmente já terá um técnico novo, porque o jogo só é dia 21 de maio, vai precisar sair mais para o jogo em São Januário. Vai jogando em casa, torcida. Não necessariamente. Não, mas jogar com a retranca... Como jogou ontem, não vai pode jogar. Pode empatar e decidir nos pênaltis, pode? E classificar. Mas acho que não da maneira que Mas vai precisar ganhar, se quiser classificar. Não vai dar para plantar lá atrás e só esperar o Fortaleza, porque... Mas o Fortaleza também precisa ganhar. Então, mas o que... Nem sempre a sorte entra tão decisiva como ontem. Se você fizer assim, o jogo de ontem em São Januário, da mesma forma como jogou ontem, a probabilidade do Fortaleza acertar uma dessas bolas era um cenário de grande. desespero. O cenário de ontem era desesperador. Não tem como a gente tirar isso para falar só do jogo. É isso que tu quer dizer. Foi legítima a estratégia e a forma de jogar num momento diferente. O jogo é daqui a 3 semanas, é isso? Muda muito. O Vasco a gente não pode deixar de citar, de lembrar, de destacar
Ele veio de um 4-0 em casa pro Criciúma. É isso. 0-0 no Castelão, tá maravilhoso, gente. Não, mas bom resultado. Independentemente de como tenha sido o jogo, não tá? Ainda mais Copa do Brasil, ida e volta. Antes do jogo... Vai decidir em casa, não vai? Você Vai não decidir em casa, é defensor de que quem joga em casa sempre tá... Abel, não sou defensor. Eu apenas cito estatísticas. Exato. As Eu estatísticas mostrei para você mostram que estatísticas da Copa do Brasil. por Lembra que eu volta mostrei? de 50% dos times que jogam em casa vencem seus jogos. E mais de Isso 50% tá aí. dos vencedores campeões da Copa do Brasil jogaram o jogo de volta fora de casa. Eu Isso trouxe você isso fez ano um passado. recorte específico Os de determinado campeões. número de jogos. Os campeões. Só que o campeão é uma fase da competição. Mas O campeão é o melhor tem time. muitas O ponto é que o Vasco, com a necessidade de jogar um pouco mais, ele naturalmente vai se expor mais e oferecer o contra-ataque eventualmente Às ao Fortaleza. vezes você acaba... E é o jogo que o Fortaleza feitiço vira gosta. contra o feiticeiro. É, então. Sábado o Vasco jogou em casa e acabou goleado pelo Criciúma. E o ponto é, o Fortaleza continua sendo um time melhor que o Vasco. Pode ser que o time se assente, chegue um novo treinador com uma ideia diferente, mas mantida a tendência atual, Fortaleza continua favorito porque é um time melhor. Então vamos falar dessa possibilidade. Pelo menos é o que tem sido comentado. Fábio Carille. Porque a maratona é grande. O Fortaleza está disputando 4 competições, hein? Porque o Fortaleza tem a semifinal da Copa do Nordeste ainda. Então ele está rodando ainda mais o elenco. Eu acho que foi um grande resultado para o Vasco. O Vasco chegar vivo pelo que foi o jogo ontem foi um grande resultado. Agora, eu acho que esse esquema com 3 zagueiros é o melhor para o Vasco. Mas aí tem que fechar o meio de campo. Joga fechadinho. Ah, mas o Vasco é um time grande e tal. Eu passei um pouco dessa época, viu? Esse negócio aí dos 14 grandes tem que jogar Para frente, pra aberto. frente, e eles serem os protagonistas, isso aí mudou um pouquinho, viu? O futebol mudou muito. E o Vasco hoje, o Vasco tem um time comum. O ataque ontem, de novo, foi o David, o Rossi entrou no segundo tempo. Quer dizer, o elenco não é dos melhores. E uma outra coisa que me preocupou muito também, mesmo que seja fora de campo, foi a revelação do balanço financeiro do Vasco, né? Isso É um negócio assustador, cara. Porque a 777 ela só tem mais 1 ano de investimentos, de acordo com o contrato. E tu olha e não tem nada. E o orçamento, o que o Vasco fatura hoje, perto do que é o Vasco, é muito pouco, cara. Perto dos grandes clubes. Então, assim, ó, o Vasco a curto prazo tem que tomar muito cuidado. E que a 777 seja um pouco mais responsável em investimentos também, né? Agora está tentando contratar o Fábio Carille. Isso que eu ia dizer. Há uma notícia, uma especulação de que o Vasco estaria tentando tirar o Fábio Carille do Santos para ser o treinador. 3 anos de contrato e uma bala de salário. Conhecendo o Carille e o desafio que ele tem no Santos, acho difícil ele aceitar. Mas eu entendo o que o Vasco está fazendo. Eu também iria no Carille. Eu também tentaria contratá-lo. Mas acho que o Carille não vai sair do Santos. Só acho, não tenho nenhuma informação. Só conhecendo o perfil dele, a maneira como ele trabalha, o desafio que ele tem de voltar com o Santos para a primeira divisão. Já foi vice-campeão paulista. Eu imagino que ele não saia. Mas futebol é dinâmico, 3 anos de contrato. Daqui a pouco ele olha para um projeto. Mas qual o projeto que tem hoje? Se a 777 tem esse time aí, já está há quanto tempo no Vasco? 1 ano e meio? Tem esse time aí? Então qual o projeto? E olha, a venda dos clubes pelas associações, né? O Vasco hoje tem um dono e ele é estrangeiro, ela traz como principal argumento o investimento saneando as dívidas, né? Pagando todas as dívidas e aí o futebol separado, começar do zero e aí partir para novos investimentos para recuperar a posição esportiva, o protagonismo esportivo dos grandes clubes, né? Se a gente está com uma situação como essa, só tendo mais um aporte, como você falou, Pretzel, e o abatimento de dívida bem pequenininho, abateu poucas dívidas, só para fazer uma comparação com o Bahia. O Bahia já aproveitou a parceria com o Grupo City e divulgou no seu balanço que já pagou 86% da dívida. Faltam 14% para zerar a dívida. Como é que vai ser o Bahia com a dívida zerada, com a força que o Bahia tem? O Bahia é o maior clube do Nordeste hoje, o Bahia é um clube nacional. E aí? O Vasco não consegue diminuir, abater a dívida com essa parceria? Que tipo de acordo? Exato. Que venda foi essa? O que aconteceu? Que agora não recupera mais, né? Já vendeu. Difícil. Já vendeu. Porque o Pedrinho tá lá tentando palpitar, o Pedrinho cuida da piscina, da bote e das festas de carnaval. Que coisa. Ou seja, cuida das questões do clube associativo.
tem na cadeira do conselho o Vasco é minoritário, a associação do Vasco é minoritária. Na cadeira ele perde por 2-5 em todas as reuniões. Ele vai na reunião, eu queria falar, não precisa, 5-2 já, acabou. Não, mas eu quero falar, não, tá aqui o contrato, quem manda no futebol somos nós e tal. Os treinadores de Vasco e Fortaleza, eles elogiaram suas equipes, apesar do 0-0, vamos ver. Jogo muito difícil, a gente já sabia da dificuldade que ia ser. Eu acho que o mais importante é a resposta que os jogadores deram em campo. O time lutou muito, brigou muito, tentamos jogar. A ideia não era só ficar defendendo, não. Mas é muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui. E diante de todas essas dificuldades, eu acho que a gente respondeu bem. Acho que a gente está vivo no jogo de volta e a gente vai se organizar melhor para a gente conseguir um jogo mais equilibrado, um jogo mais ofensivo, mas diante da circunstância de jogar aqui, da dificuldade, eu achei que o grupo respondeu muito bem e está de parabéns. ¿Vocês pensaban que iba a ser fácil este jogo? Torcedor, todo torcedor? Eu acho que não, bueno, o torcedor o que pensou que era fácil, eu não coincido com ele, porque é um time que de Série A com jogadores muito importantes que o Brasileirão acaba de comenzar. Si esta situación se repite, acho que y espero que se repita, o funcionamiento de Fortaleza espero que se repita, más con este funcionamiento, con estas finalizaciones, acho que vamos a conseguir ganar más jogos de lo que vamos a empatar o perder. A torcedor le gusta ganar, a mí me gusta ganar, eu falei con jugadores, digo, Cuta, en entretempo le dije, voy a ser sincero, me gustó lo que asistí, me gustó el primero tempo que asistí, mas también me gusta ganar, ¿sí? Entonces, vamos a corregir poco desde la parte táctica, porque habíamos feito un buen jogo desde la parte táctica. En el segundo tempo, acho que vayamos un pouco más o finalizamos bem. Você pode participar aqui do primeiro tempo, comentando, fazendo a sua pergunta, e fazendo também os elogios, porque afinal de contas Alexandre Pretzel é o nosso herói. A Maria Helena Souza gosta do primeiro tempo, principalmente quando o Alexandre Pretzel está. Muito obrigado. Comentarista uma honra para mim. Primeira, muito obrigado. Adoro. Agora, quem achou que o jogo ia ser barbado, acho que se enganou, né? Eu concordo com o Vojvoda, é um jogo de Série A do brasileiro. Pelo amor de Deus. Imagina. Achar que é um barbado assim, aí não, né? Apesar que a diferença hoje é grande em termos de gestão, em termos de pensamento de futebol, em termos de contratações, em termos de comando. Você tem o Marcelo Paz hoje, para mim, é o melhor dirigente do Brasil. Agora, a bola tem que rolar, né? E o Vasco não é um time pequeno que vai sofrer, que vai se assustar. Mas eu gostei da frase do Rafael Paiva, porque ele está sendo bem consciente. O importante era sair vivo. Conseguiu sair vivo. E saiu. Saiu. Vamos seguir? Coringão agora. O Corinthians foi a Natal e ganhou de virada do América, ou seja, parte bem, encaminha, vai ter o jogo de volta, evidentemente, mas encaminha uma... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Fortaleza e Vasco, 0-0, fica tudo em aberto para a partida de volta em São Januário. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.